adoraram esse Deus, esses deuses, né? Com músicas, e a Bíblia relata que com danças, com tambores, fizeram essa adoração, né? E um pouco depois desta época, surgiu um rei chamado Acabe. A Bíblia nos relata que Acabe foi o pior rei de Israel, porque ele fez o que era mal perante ao Senhor. Ele fazia postes ídolos, né? As mulheres chegavam a oferecer os seus filhos, né? E aqui relata um pouco da história dele em 1 Reis 31 a 33, né? Pode passar. Em contrapartida, tinha um profeta, o profeta Elias. E esse profeta, ele fez grandes coisas, né? Segundo a palavra de Elias, ele falou que não iria chover, ele orou e não choveu por 3 anos e meio. Segundo suas orientações, né, a viúva não faltou comida na casa dela. Ele orientou, né? Segundo o seu clamor, ele ressuscitou o filho da viúva, né? Certo. Pode passar. E esse profeta tinha algumas qualidades. Eu destaquei algumas aqui para a gente falar um pouco delas. Ele era um homem de fé e oração. Quando se fala em fé e oração, pensamos assim: vamos fazer uma oração, vamos pedir algo a Deus e está tudo bem. Só que é o seguinte: uma pessoa de oração como Elias, ele vivia em constante oração, ele vivia conversando com Deus. Era um homem de confiança em Deus, né? Obediente. Você vê várias vezes na Bíblia, Deus manda ele ir para uma cidade, ele vai. Deus manda ele ir para outra cidade, ele vai. Uma pessoa simples, como os profetas da época, ele se vestia simples e comia comida simples, né? Abnegado, né? A gente às vezes acha que um gesto que a gente faz de bondade, né, para com o outro é abnegação. Mas Elias foi um homem muito abnegado e missionário. Elias não tinha tempo ruim para ele. Se Deus mandasse que ele fosse em outra cidade, ele ia e não tinha tempo ruim. Vamos fazer a leitura agora de 1 Reis 18, que é justamente aqui que a gente vai começar a entender um pouco da adoração. Primeira Reis 18. Primeiro Reis 18, versículo 26. Tomaram um... Amém? Todos acharam? Tomaram o novilho que lhe fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse. E, manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinha feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é Deus, porque
pode ser que esteja meditando ou atendendo à necessidade ou de viagem, ou a dormir e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas, com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Bem, aqui era a adoração dos profetas de Baal, né? A Bíblia relata que eles se cortavam e dançavam e corria ao redor dos altares que eles levantaram, né? E aqui eu trouxe uma citação aqui do Espírito de Profecia que diz o seguinte: aparentemente ousados e desafiadores, mas com um terror no coração culpado, os falsos sacerdotes prepararam seu altar, pondo sobre ele a lenha e a vítima, e tem início suas fórmulas de encantamento. Então, eles trabalhavam com fórmulas e encantamento, né? Seus estridentes gritos ecoavam e reboavam através das florestas e dos promontórios, enquanto invocavam o nome do seu Deus, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Está lá em 1 Reis 18, 26. Então, a adoração deles era uma adoração, vamos dizer, um pouco estranha. Que eles corriam, eles gritavam, eles saltavam, eles pulavam, se retalhavam até sair sangue. E aí o Espírito de Profecia continua dizendo: passa-se manhã, aproxima-se o meio-dia, e contudo não há evidência, não há voz, nem respostas das suas frenéticas orações. Então poderia ver que era um ambiente de gritos, né, de frenesi. Enquanto isso, o povo de Israel que estava ali juntos observava todo aquele confronto. Então, segue-se aqui. Afinal, roucos de tanto gritar, as vestes maculadas com sangue das feridas que a si mesmos se haviam infligidos, os sacerdotes ficaram desesperados. Bem, os sacerdotes gritavam e ficavam desesperados. Enquanto isso, Elias apenas observava. De contrapartida, vamos ver como era a adoração de Elias. Está lá em 1 Reis 18, 30 a 39. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual vira a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez,
e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: Ó Senhor, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O irmão Hamilton falou algo aqui no sábado que é a pura verdade. Quando eu estava fazendo esse estudo, eu pude perceber que a gente demanda muito tempo para a gente parar e se preparar para poder fazer um estudo para poder compartilhar com os irmãos. E no momento que eu estava fazendo esse estudo, eu fiquei ali imaginando o profeta Elias calmo, tranquilo, restaurando cada pedra que ele pegava, representava uma tribo, né, das 12 tribos. E eu fiquei ali imaginando ele pegando aquela pedra e colocando ali o altar de Deus, do Deus verdadeiro, destruído ao chão, enquanto o altar dos deuses de Baal, bonito, arrumado aos olhos do homem, o de Deus estava caído ao chão. E Elias ali, calado, em oração, colocando a primeira pedra, e aí a segunda, e erguendo o altar do Senhor. E todos ao redor, todo Israel, todos ao redor, olhando aquele servo simples e fiel, com um testemunho tão grande. E aí eu li a seguinte citação: é hora do sacrifício da tarde. Elias convida todo o povo: chegai-vos a mim. Aproximando-se eles a tremer, ele se volta para o altar derribado, onde uma vez os homens haviam adorado ao Deus do céu, e repara-o. Para ele, esse montão de ruínas é mais precioso que todos os magnificentes altares do paganismo. Na reconstrução deste antigo altar, Elias revela pelo concerto que o Senhor havia feito com Israel, quando ele transpôs o Jordão para a terra prometida, escolhendo 12 pedras conforme o número das tribos de Jacó, edificou o altar. Os desapontados sacerdotes de Baal, exaustos pelos inúteis esforços, esperam para ver. Ou seja, depois de eles estar ali gritando e pulando e chamando ao Deus, eles param e ficam olhando Elias. E Elias, na sua calma, levanta aquele altar
E aí segue dizendo: eles odeiam o profeta por haver proposto uma prova que expusera suas fraquezas e ineficiência de seus deuses. Contudo, temem o seu poder. O povo de Deus é um povo poderoso. E os profetas de Baal temem ao povo de Deus. A gente tem que se apossar dessas promessas, porque vocês são um povo de Deus. E a gente não tem que temer. A gente não tem que ter receio. O porte calmo do profeta ergue-se em agudo contraste com o frenesi fanático e insensato dos seguidores de Baal. Ou seja, Elias não precisou fazer muita coisa. Calmo, tranquilo, ele erigiu o altar do Deus verdadeiro. Mas existe um segundo Elias. Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus 3. Mateus 3, de 1 a 3. Havia um outro profeta muito forte, muito poderoso, um profeta verdadeiro, considerado o segundo Elias. Mateus 3, de 1 a 3. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João Batista, ele era um profeta de Deus e tinha as mesmas qualidades do profeta Elias. Aqui tem algumas citações, está lá em Desejado de Todas as Nações. Eu vou passar por conta do tempo. E eu destaquei algumas qualidades também do profeta João Batista. Confiante em Deus, homem de meditação e oração, obediente, pessoa simples, tinha resistência contra a mentira e era decidido em pregar toda a verdade. Era missionário. Podem ver que todo profeta de Deus, ele é obediente, missionário, confiante em Deus, não nos homens, sempre confiante em Deus, e tem uma vida de oração. Qual era o principal propósito do profeta João Batista? A voz que clamava no deserto. Como profeta, João havia converter os corações e preparar o caminho para a vinda, a primeira vinda do Messias. Vamos agora ler Apocalipse 14, 6 a 12. Porque existe um terceiro profeta. A vida do Elias, né, o profeta Elias, que foi o primeiro. O segundo, João Batista. Vamos ver agora quem é o terceiro Elias. Apocalipse 14, versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas.
Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amém, irmãos? Eu quero me tirar alguns detalhezinhos aqui desse versículo, desse capítulo. No versículo 6 diz: E vi outro anjo voar pelo meio do céu. Anjo na Bíblia quer dizer mensageiro. E esse mensageiro ele está voando pelo meio do céu, pregando o evangelho eterno a todo povo, língua e nação. No versículo 7 diz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai. Envolve adoração. Adorai ao Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro de Elias, de João Batista, e esse terceiro, Elias. No versículo 9 diz o seguinte: O terceiro anjo seguiu e disse em voz baixa. Foi isso? Em grande voz: Se alguém adorar, não é adoração, não é só lá no passado. Aqui está dizendo que se alguém adorar a besta e a sua imagem. No versículo 11 diz: Nem de dia, nem de noite, os que adoram. E no versículo 12 diz: Quem é este povo? Será que conhecemos quem é esse povo? Os santos que aqui estão, que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus? Na citação de Ellen White, ela diz o seguinte: Vi alguns com forte fé e clamores agonizantes a lutar com Deus. Quando a gente vai à Bíblia, que a gente lê, que a gente estuda, a gente pode ver Jacó lutando com Deus e dizendo para ele: Eu não vou largar o Senhor enquanto o Senhor não me abençoar. E aqui está vamos dizer assim, um misto de Elias com Jacó. E continua dizendo: Seu rosto estava pálido e apresentava sinais de profunda ansiedade que exprimia a sua luta íntima. Firmeza e grande fervor estampavam-se no rosto. Grandes gotas de suor lhe caíam da fronte. De quando em quando se iluminavam os semblantes com os sinais de aprovação divina, e novamente os mesmos aspectos severo, grave e ansioso lhe voltavam. Essa tem que ser a vida do terceiro Elias. Mas já sabemos quem é esse terceiro Elias? O terceiro Elias
é esse mensageiro, é esse terceiro anjo, os santos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Agora vamos saber quais são os propósitos e missão desse terceiro Elias. Restaurar a verdadeira adoração ao Deus Criador. Preparar um povo para encontrar com o Messias em sua segunda vinda. Eu acredito que vocês já entenderam qual é a nossa missão. Preparar um povo para estar de pé diante do Messias na sua segunda vinda. Restaurar a verdadeira adoração. Precisamos restaurar a verdadeira adoração ao Deus verdadeiro. Precisamos, assim como o primeiro Elias levantou aquele altar com aquelas 12 pedras, nós precisamos levantar os 10 fundamentos de Deus e restaurar passo a passo. Precisamos erguer a voz, porque o terceiro anjo, ele fala em alta voz, ele não se intimida, ele vai a todo o povo, língua e nação e prega a verdade. Tenho uma pergunta para vocês, meus irmãos. Será que como o terceiro Elias ou o terceiro anjo, temos que restaurar alguma coisa? Aqui é uma pequena réplica da Arca da Aliança. E dentro dessa Arca da Aliança, o Senhor guardou a vara de Arão, que floresceu, as tábuas dos 10 mandamentos e o maná. O nosso povo, o terceiro anjo, o terceiro Elias, ele precisa restaurar. Ele precisa restaurar a verdadeira adoração. E eu digo uma coisa para vocês, meus irmãos. Se prepara, povo do Senhor, pois tudo se repetirá. A mesma guerra, a mesma batalha será no monte, não no Monte Carmelo. Vai ser o Armagedon, que em hebraico Armageddon. E em Eclesiastes 1:9 diz: o que tem sido, isso é o que há de ser. E o que tem se feito, isso se tornará a fazer. Nada há de novo debaixo do sol. Precisamos restaurar a verdadeira adoração. O Senhor Jesus encontrou de passagem com a mulher samaritana. E ao poço, nessa ocasião, ela perguntou: Senhor, uns dizem que tem que adorar aqui, outros dizem que tem que adorar aqui, lá. E o Senhor Jesus disse: vai chegar um tempo que não vão adorar nem aqui, nem lá. E eu fico pensando em encontrar com o Senhor Jesus e estar apta a entrar no céu e Ele dizer: vamos para a adoração ao nosso Pai, vamos adorar o Deus verdadeiro. E em silêncio, chegar perto, me curvar, assim como Elias lá no começo, me curvar, calma, serena e adorar. Sem uma palavra, sem precisar dizer uma palavra, apenas adorar. A adoração pode ser feita a qualquer momento. E vamos, meus irmãos, ajudar e nos ajudar também a fazer a verdadeira adoração.
eu gostaria que ficasse na mente de vocês que somos o terceiro Elias. A cada um de vocês que estão visitando hoje aqui, sejam verdadeiros adoradores. Adorem o Deus verdadeiro. Louvem o nome dele. Exalte, ainda mesmo nas provações. Exalte o Deus verdadeiro. Hoje aconteceu muitas coisas para que eu não estivesse aqui. Hoje foi um dia de provação, eu vou dizer assim. Mas eu disse para o nosso Deus, eu vou, Senhor. Ele sabe o quanto foi difícil eu estar aqui. Mas se é para adorá-lo, eu vou. Então, o que eu digo para vocês, irmão, adorem. Seja na agonia, na tristeza, na felicidade. Apenas adore. Vamos ter um louvor? Vamos ouvir esse louvor. Vamos pensar um pouquinho a respeito de adorar o nosso Deus. Porque a adoração é feita com louvor também. Só assim eu quero ser, conquistei meu viver, irei renascer.
como uma criança. Se não formos como uma criança, não entraremos no reino do céu. Mas eu acredito que Deus nos ajudará. Vamos fazer a adoração como Elias fez. Aqueles que puderem, vamos nos colocar de joelho e vamos adorar ao nosso Deus em oração. Em reconhecimento e gratidão a Cristo por tudo que Ele é. Oremos. Santo e eterno Deus, Pai bondoso, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos deu a oportunidade de adorar ao Senhor nesta noite. Enquanto tem tantas pessoas aí, Pai, sem poder ir à tua casa de oração, nós estamos aqui, somos privilegiados. Assim te pedimos a tua misericórdia para estar aqui no próximo sábado, no sábado, se for da tua vontade e do teu querer. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor, por favor, nos leve para casa na tua santa e bondosa presença. Que o Senhor, por favor, Senhor Deus, nos ajude a perseverar na verdadeira adoração. Nos ajude, ó Pai, a cada coisa que formos fazer, seja aqui dentro da tua casa ou lá fora, que possamos fazer para a tua honra e tua glória. Sabemos, ó Pai, que tem um universo inteiro nos observando, olhando para saber se somos verdadeiros adoradores. O Senhor o sabe, na intimidade e no coração de cada um aqui presente. Por favor, Senhor, nos torna apto a estar com o Senhor na adoração que vai durar eternidade. Nos ajuda, ó Pai, chegarmos até o céu com as nossas famílias, com nossos irmãos. Cada um, Senhor Deus, nos ajuda a prosseguir. Estamos muito perto de louvar e adorar o Senhor na cidade de Jerusalém, na Nova Jerusalém. Nós te pedimos que nos ajude a chegar até lá, pela tua misericórdia, somente pela tua bondade. Porque se depender de nós, não chegaremos. Mas o Senhor é bom e misericordioso para nos dar essa oportunidade. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor me ajudou. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor me deu coragem. Louvado seja o teu nome somente. E que cada coisa, ó Pai, que eu falei aqui nesta noite, seja para honrar e glorificar o teu nome, aonde quer que eu vá. Louvado seja o teu nome, exaltado para todo sempre. Nós te oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.